Vamos entrar na lição. Nossa lição está no site, todas as manhãs, 6 da manhã. É a lição, hoje é servo do pecado. Jesus dando essa lição, nós temos que abrir os olhos. Está no nosso site ongrace.com. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Nós temos que entender o que a Bíblia diz. Lá no Romanos 6,16, a Bíblia, Romanos 6,16, vós sois servos daquele a quem vós obedeceis. É aquilo que eu falo, a pessoa está usando o álcool, ela é serva daquele demônio. Ela está nas drogas, é serva daquele demônio, assim por diante. Mas nós também não ficaremos livres, apesar de estarmos na igreja, se cometermos o pecado ou se vivermos no pecado. Porque cometeu, não devia cometer. Quando é que a pessoa deve pedir perdão? Deve ser automático. Não deveria de cometer, mas se cometer, você não tem que esperar, protelar. Não, qualquer hora eu vou me acertar com Deus. Não, meu irmão, é automático. A pessoa não pode se colocar debaixo da autoridade do maligno. A lição vai explicar. Quem faz indagações ao Senhor sempre aprende algo útil. Visto que os lábios do mestre só sai a verdade, a qual edifica e é a solução para as nossas dúvidas. Como ele disse, suas palavras são espírito e vida. João 6, versículo 63. Elas não somente têm vida própria, como também são a resposta para os problemas. A palavra traz o que é necessário para vencer o processo da morte, que a doença causa ao homem. Portanto, quando ouvir algo do Senhor, examine-o. Quer dizer, se Deus está falando, não é à toa, não é por acaso. Nós temos que parar. Peraí, eu não estou sendo cego do pecado, do ódio, da mágoa, do ressentimento. Quer dizer, eu estou obedecendo aquele demônio? Não. Eu vou falar a Deus, a pessoa me machucou, mas ela está perdoada. Se depender de mim, não vou guardar nada. É aquilo que eu tenho dito. Tem gente que está vivendo com ódio há muito tempo, com uma mágoa, com ressentimento. Isso vai machucar você, está separando você de Deus. E qualquer outra prática. Aí a prática do pecado faz o homem ficar debaixo da autoridade do maligno. E como você diz, sai, como é que você pode mandar o patrão embora? É que é isso, pastor Jair? Não é verdade? A Bíblia está dizendo, você é servo do pecado. Vamos repetir o versículo que ele diz: em verdade, vos digo que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Eu cometi o pecado, fiquei debaixo da autoridade dele, daquele demônio. Como é que eu posso mandar ele embora? A não ser que eu peça perdão para Deus, aí eu quebro naquela hora aquela aliança, quebro aquele elo, e aí eu posso dizer, saia daqui, demônio do vício, demônio da mágoa, do ódio, demônio do adultério, demônio da prostituição, demônio da... tudo que for, em nome de Jesus. Você não deixa dominar você de maneira alguma. Qualquer pessoa salva ou não, que esteja cometendo algum tipo de pecado, torna-se servo daquele mal. Por outro lado, aquele que pratica um ato de justiça, torna-se mestre daquele assunto. Ora, o que se dá iniquidade poderá ser usado para causar algum dano em você ou tentá-lo. Porém, o praticante da palavra de Deus, se crer, será instrumento do Altíssimo para trazer cura e libertação. Coisa séria. Quer dizer, a pessoa está no pecado, ela pode ser usada pelo marido para lhe prejudicar. Mas você, com a autoridade que tem no nome de Jesus, você até liberta a pessoa. É aquilo que a Bíblia diz: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. A pessoa está me perseguindo, está me maltratando, eu não tenho que amaldiçoá-la. Pelo contrário, eu tenho o poder de Deus para libertá-la. Eu vou fazer o ato de justiça. Quer dizer, eu vou praticar esse ato de justiça. Deu para entender como é que isso aqui é bonito? Poxa, nós temos o poder para libertar a pessoa e não para amaldiçoar a pessoa. Porque se ela está mentindo contra mim, me caluniando ou procurando o meu mal de alguma forma, é que ela é serva daquele demônio. Então eu tenho que fazer um ato de justiça. Em vez de eu entrar e me submeter também àquele demônio, esse filho do diabo, esse filho do cão, essa peste, essa praga me perseguindo, não gosta de mim, isso é o demônio, não sei o quê. Não. Jesus, essa pessoa tem sido usada pelo diabo contra a minha pessoa, mas eu repreendo em nome de Jesus. É aquela história que eu conto da senhora, que o marido dela saiu de casa para morar com outra pessoa. E o filho dessa senhora, que se tornou depois um pregador do evangelho, ele está passando na porta do salão de cabeleireiros, né? No salão de beleza lá, da mulher que era amante do seu pai. E Deus mandou ele orar por ela, mandou entrar ali. Ele entrou, quando ela viu, ela ficou super: você não é o filho do fulano de tal? Sou. O que você está fazendo aqui? Deus mandou eu orar para a senhora.
eu vou fazer uma oração abençoada. Ah, tá bom, obrigado, orou e tudo. Depois ele chegou em casa e disse, mãe, Deus hoje mandou eu orar pela fulana de tal. E você orou? Orei. Isso, meu filho, eu também tenho orado por ela para ser salvo. Mas Jesus está dizendo que ela pode ir lá também. E ela foi. Ela e o filho foram lá e pregaram para a mulher, libertaram em nome de Jesus. O marido voltou para casa. Depois foi o marido, foi ela, foi a filha, foi o filho, foi a família toda. Levou um violão, rapaz, e cantaram um hino para ela. E ela foi para a igreja, se tornou amigona da esposa do seu ex-amante. Só Deus realmente. Mas por quê? Porque ela praticou um ato de justiça, entendeu? Ela poderia dizer assim, aquela filha do cão, aquela prostituta, né? Aquela adúltera, não sei o que, ela vai queimar no inferno. Não, isso não é, irmão. A Bíblia diz que Deus colocou em nós a palavra da reconciliação. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 17, 18, 19, 20, Paulo fala sobre isso. Nós temos esse poder conosco. Nós não podemos nos tornar servos do pecado. É uma armadilha do diabo. É fazer alguém prejudicar você, para você ter mágoa da pessoa, ter ódio. Eu costumo dizer que é a astuta cilada do diabo, que o Paulo conta lá em Efésios capítulo 6, versículos 10, 11, 12, 13, 14. Ele fala sobre isso, que nós temos que tomar conta para não cair nas astutas, nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. O diabo sabe que você não se droga, ele pode trazer o pó mais branco que for, que você não vai cair, ele pode trazer a pinga lá da Escócia, o uísque mais caro que for, você não vai cair, ele pode trazer a mulher mais linda, ou para a senhora, o homem mais lindo que for, não vai cair. A senhora é mulher de um homem só, o seu marido de uma mulher só, você é uma pessoa de Deus, mas você cai nessas astutas, você é bobinho. Ele prepara uma pessoa para te magoar, para te ferir, e você cai e se torna servo da mágoa, servo do ódio, servo do rancor, servo do ressentimento. Não, 1000 vezes não. E até que a pessoa esteja fazendo mal, lembra o que Paulo disse aos Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, está aí a lição. Quem pensa, ainda que seu erro seja considerado pequeno, não sabe o mal que faz a si mesmo, pois chegará o dia que o diabo colocará nesse indivíduo o seu veneno e, então, o sofrimento será grande. Além disso, o pecado abre as portas para as obras ruins que o inimigo deseja fazer na vida de quem o praticou ou em outras vidas. Por isso, quem caiu deve urgentemente buscar o perdão divino. É coisa séria, pessoal. É que a pessoa costuma dizer assim, não, o que eu faço não é tão grave, não. É mais ou menos como uma pessoa que diz, não, eu não uso drogas, eu não bebo, só tenho cigarro. Entendeu? É um erro também, como o outro. Eu não tenho nada, você tem essa mágoa, você tem esse sentimento, mas eu tenho o direito de ter isso. Não. A Bíblia fala, Cantares, capítulo 2, versículo 15, o quê? As raposinhas que fazem mal as vinhas. Então, cuidado, porque aquilo aí está abrindo uma porta, aquela raposinha está abrindo uma porta para uma raposona entrar, né? Então, tem que tomar cuidado e vigiar bastante nisso. Bem, o processo de saída para a pessoa que obedeceu ao diabo se inicia quando ela escuta a pregação da palavra de Deus e se arrepende do seu mau caminho. Diante disso, ela deve procurar o ofendido, revelar seu erro e se corrigir com ele. Depois deve ir ao Senhor em oração sincera e confessar seu engano. Por certo, quem subtraiu algo de alguém, se não se acertar com quem sofreu prejuízo, não será perdoado. É aquilo que nós explicamos sempre. Tem pecado que não é só para Deus, não, irmão. Uma mágoa, cara, você fala só com Deus. Se um ressentimento, você fala só com Deus. Tendo até a liberdade, até pode falar, fiquei magoado com você um dia, mas foi bobeira minha, pronto. Mas tem coisa que não adianta. Você ofendeu uma pessoa, falou mal dela, ou inventou uma história dela, ou fez algo contra ela, não adianta só pedir perdão para Deus. Eu menti para você. Não adianta chegar a Deus, eu peço perdão que eu menti para aquele irmão. Irmão, eu quero te pedir perdão que eu menti para você, faltou a verdade. Você tem misericórdia. Se ele não perdoar, aí o problema é dele agora. Você se livrou e fala com Deus. Deus, eu falei com ele. Então não fique com nada, por quê? Porque no mundo espiritual, quando você for dar ordem, não vai funcionar. Vós sois servos, repito Romanos 6,16. Vós sois servos daquele a quem vós obedeceis. Então como é que
você pode mandar o patrão embora se você for servo dele? Cuidado. Bem, os que são tentados, mas permanecem firmes no Senhor, não tem culpa pelo que lhes está sendo oferecido. Quer dizer, tentação não é pecado. Só quando você gosta e pratica, né? Ou pratica, só gostar já é o pecado. Não tem que fazer. Jesus tem misericórdia. Me faça ter nojo disso. O Senhor sabe o que eu estou pensando. E o Senhor sabe do que eu estou gostando, mas eu sei que isso é errado. Me faça ter nojo disso. Aí é só com Deus. Mas você fala para Deus. Agora, se você rejeita e fica na tentação, que não, eu sou de Deus, está amarrado, você não é responsável. E diz, não tem culpa pelo que está sendo oferecido. Porém, se obedecerem ao tentador, serão servos do demônio daquela tentação. A partir de então, uma mudança enorme surgirá neles em relação às suas convicções, pois perderão a repulsa pelo pecado e, muitas vezes, isso durará para sempre. Então caminharão como cegos em terreno que nunca pisaram antes, verdade. A pessoa vai assumindo só na mente, daqui a pouco aquilo que ela tinha repulsa, quer dizer, rejeição, né? Ela já não vai ter mais. Daqui a pouco, quando alguém vem falar sobre que alguém caiu naquele pecado, esse coitado, foi uma fraqueza. Ele já faz até uma defesa daquele caso. Começa até a fazer uma defesa, vamos dizer assim, consistente. Não, mas ele não foi responsável, isso acontece. Ele já está se preparando para ele mesmo, fazendo até uma sua autodefesa. Não entra nessa. Sentiu que está errado e tem gente que fica... Aqui diz que na lição, tem gente que fica para sempre com isso. Tem gente que fica 1 ano, 2 anos, até cair. Jesus, misericórdia de mim. Eu fiquei nessa fantasia, nessa ilusão. Só tem misericórdia de mim, me perdoa. É só com Deus. Mas aí você trava uma luta séria. Não dê mais, manda aquele demônio embora, dizendo que ele vai pegar tudo que é dele e vai sair, porque você é homem de Deus, mulher de Deus, e não vai ficar. Como eu falava lá atrás, a vida não é fantasia moral, não. Aquilo é o ódio, a mágoa, é o desejo que alguma coisa ruim aconteça com aquela pessoa que tem lhe prejudicado, para você se sentir vingado. Não. Ô demônio, você vai embora com a sua mágoa, com o seu sentimento, porque a minha vontade é que aquela pessoa se levante e seja uma grande bênção na mão de Deus. Tem que vigiar bastante. Bem, os que se dão ao pecado não serão perdoados no último dia, como alguns pensam, pois desprezaram o convite divino para se arrepender e se converter. Essa atitude selará a sua condenação eterna. Um dia, quando abrirem os olhos, verão que, além de terem envelhecido, perderam a oportunidade de se casar, criar uma família e ser felizes, pois o que é normal não lhes mais interessava. Pobres, vida desperdiçada. Quantas pessoas, né? Ficam aí para que casar? Você pode ter isso, pode ter aquilo. Não, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, em todo o tempo. Não esqueça que Deus não passará a mão na cabeça de ninguém. Segundo as Escrituras, as pessoas não aceitam a luz de Deus por amarem mais as trevas. João 3,19. A luz veio ao mundo, a Bíblia diz, mas os homens amaram mais as trevas e não vieram para a luz, é João 3,19, porque as suas obras eram más. Quer dizer, a pessoa não vem, não se converte, porque vai ser revelado. Tem gente que sabe, não. Eu gosto da igreja evangélica, eu gosto da igreja, mas tem muita coisa que eu não concordo. Aí, se perguntar, vai dizer que é oferta, é o dízimo, é o patrocinador, é o som, é a maneira de orar, é a gritaria, ou é silêncio demais. Sempre vai ter uma desculpa, não é nada disso. É que a obra dele é má. Tem uma obra que é trevas, é um vício, é uma fantasia, é uma paixão, alguma coisa que sabe que é errado e ele não quer abandonar. Por isso que não vem. Ou até uma prática religiosa. Eu lembro de um homem, e hoje é membro da nossa igreja, muito fiel, posso contar o caso. Esse homem, sempre gostava de ajudar na igreja, a esposa era obreira, mas ele não era batizado. E sempre vinha na igreja, e até orava e tudo, mas ninguém sabia porque ele não queria se batizar. E um dia ele estava num culto, ele foi batizado com o Espírito Santo. Né, que pode isso? Aí, claro, ele não pôde resistir à água e foi batizado nas águas. E quando ele foi batizado nas águas, ele então falou que quando a mãe dele estava para falecer, ele fez um juramento, uma promessa, que nunca deixaria a religião dela. Deu para entender? Quer dizer, era um voto, um pacto religioso que ele tinha. Então ele não vinha para a luz porque ele estava preso àquela treva, quer dizer, aquela obra. E como tem gente assim, pessoal? Que ligou, a pessoa acha, até que o Espírito Santo convence. Só o Espírito Santo, não é força, não é violência, é oração e colocar Deus em ação, e Deus age. Terminando, bem, para terminar, segundo as Escrituras, as pessoas não aceitam a luz por amarem mais as trevas, e com isso recebem do diabo o salário que merecem o quê?
Coitado, separação eterna de Deus. Sem dúvida, só o verdadeiro evangelho, pregado do poder do Espírito Santo, poderá acordar essas pessoas do sono em que estão embaladas pelo inferno. O Senhor deseja despertá-las. Em Cristo, com amor, deixa a mensagem o missionário R.R. Soares. Amigo, não seja, coloque a liberdade, a família em liberdade. Talvez você está orando pela família, mas você está servo do ódio, da mágoa, do ressentimento, porque um dia o marido lhe fez algo, a esposa lhe fez algo, o pai falou algo para você, a mãe fez algo. Talvez você for uma pessoa preterida, quer dizer, desprezada pelo pai, pela mãe, em relação ao outro irmão. Como tem gente que guarda, não, realmente meu pai sempre gostou mais da minha mãe, sempre gostou mais da minha irmã, não sei o que, você guardou um ressentimento. Você é servo desse demônio do ressentimento. Você tem que se libertar dele, dizer: Jesus, eu me perdoa, eu guardei esse sentimento, só me limpa completamente, que meu pai e minha mãe já estão perdoados, eu não quero saber disso, não. Não quero ficar, meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, que foram ingratos, dei a vida por eles, coloquei nos melhores colégios, hoje casou, não me dá nem um alô, eu tenho uma mágoa daquela minha nora, daquele meu genro, e assim por diante, essas coisas de família. Seja liberto, que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Amém?